Finlândia começou a construir aí um muro de 200 quilômetros de extensão em um trecho de sua fronteira com a Rússia. O objetivo é aumentar a segurança na região e impedir a entrada em massa de imigrantes russos para manifestar oposição às mobilizações armadas comandadas por Vladimir Putin. Pedro Costa Júnior, que é professor de Relações Internacionais, vai explicar melhor aí essa história toda para a gente. Muito bem-vindo, uma boa tarde, Pedro. Boa tarde, Cláudia. Prazer estar aqui com você e com a nossa qualificada audiência da PAN. Prazer é nosso em recebê-lo por aqui. Bom, para começar, gostaria que se detalhasse um pouquinho mais para a gente a razão por trás dessa decisão da Finlândia de construir um muro. Bom, veja bem, essa decisão ela tem, Cláudia, dois elementos, né? O primeiro elemento, ele parte do desdobramento da própria Ucrânia, a partir do momento que o governo Zelensky ele pede uma entrada na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E a partir da, digamos, insistência do Zelensky em entrar na OTAN, vem as ameaças do Putin, que ali é uma zona de influência da Rússia, né? A Ucrânia é considerada uma zona de influência russa na geopolítica, né? Assim como é a Geórgia, por exemplo, a Bielorrússia, que aquilo não ficaria daquela maneira, então acabou culminando na guerra de um ano atrás, né? A guerra que explode no dia 24 de fevereiro de 2022, há um ano atrás. Bom, um rebote disso, né, foi que países que são tidos como neutros nas relações internacionais, de uma tradição de neutralidade nas relações internacionais, como é o caso da Finlândia e da Suécia, por exemplo, eles passaram a pedir uma cadeira quase que, digamos, espontaneamente, né, entre aspas, para a OTAN. Então, as coisas foram esquentando mais, né? E são países que fazem fronteiras, que têm grandes fronteiras com a Rússia. Vamos lembrar que a Rússia é o maior território do mundo e, portanto, ela faz fronteiras enormes com o mundo todo, né? A Rússia é um continente, né? E era muito maior antes, quando era a União Soviética. Ela perdeu cerca de 1/4 do seu território quando sai a União Soviética e se torna a Rússia ali nos anos 90. Então, a ideia do muro é exatamente nesse sentido, né? Ela vem depois da guerra da Ucrânia, depois do início da guerra da Ucrânia, depois dos problemas com relação à entrada ou não dos países na OTAN, quer dizer, do pedido da ingresso da Ucrânia de Zelensky, né? Do pedido da própria Finlândia, que acompanha o pedido da Suécia também para a entrada da OTAN, que também precisa ver como será a reação russa, que não foi muito clara, né? E esse muro vai exatamente nesse sentido. Então, para resumir, Cláudio, o que nós vemos, né? Nós vemos um mundo, neste primeiro quartel do século XXI, um mundo com mais muros, né? Com mais divisões, né? Essa é a geopolítica do poder que vem se desenhando. Pergunta agora do Jorge Serrão. Muito bem, do ponto de vista simbólico, talvez esse muro funcione. Do ponto de vista prático, se a Rússia quiser partir para uma guerra, a coisa deve ficar complicada. A Rússia não admite que países na sua fronteira estejam fazendo acordos com a OTAN, ela teme ser ameaçada para a guerra. No caso da Finlândia, quais são os outros países também que entram nessa linha de raciocínio russa? É isso, Serrão. Do ponto de vista simbólico, ele tem o seu valor, né? Agora, considerando que a Rússia é a segunda maior potência militar do mundo e também nuclear, esse muro ele é descartado como um papel. Ele não vai servir do ponto de vista prático, mas do ponto de vista simbólico, sim, né? Diferente, por exemplo, do muro que o Trump fez contra os mexicanos, que, na verdade, o Clinton já tinha começado, né? Os Bush tinham continuado e o Trump tornou maior, né? Que também era para conter fronteira. Naquele caso tinha uma funcionalidade porque o México não ia derrubar o muro, tá? Não ia derrubar porque do outro lado tem os Estados Unidos. Agora, sendo a Rússia a enorme potência que ela é, em termos militares, tendo um muro que separa ela, um país como a Finlândia, ou a Suécia, ou, por exemplo, a própria Ucrânia, esse muro só tem pura e simplesmente um valor simbólico, nada mais do que isso, né? Agora, como é que funciona geoestrategicamente essas questões do ponto de vista russo, né? Por exemplo, a entrada da Finlândia, a entrada da Suécia, que são países considerados neutros historicamente nas relações internacionais, na OTAN,
Quer dizer, por que neutros? Né? Porque durante a Guerra Fria eles não assumiram lados. Eles não ficaram nem do lado da OTAN, não entraram na OTAN, e também não ficaram do lado do chamado Pacto de Varsóvia, que era o contraponto da OTAN durante a Guerra Fria, que era organizado pela União Soviética. Então, eles ficavam ali, com uma neutralidade estratégica. Né? E agora, caso eles entrem realmente na OTAN, isso também é um processo longuíssimo, tá? Não se faz em 3 cantigas, do dia para a noite. Né? Ali, do ponto de vista da Rússia, são países que não são da zona de influência russa. Embora também sejam vizinhos da Rússia, mas a zona de influência estratégica russa não passa por esses países. Como passa, por exemplo, que é considerado zona de influência estratégica, a Ucrânia, como é a Geórgia, como é a Bielorrússia. Então, é outra história. É por isso os russos não aceitam que esses países estejam se voltando para o chamado Otanistão. Né? Então, por isso, em 2008, né, para fechar essa parte, em 2008, já houve uma tentativa de incorporação da Geórgia à OTAN. O Putin fez uma guerra contra a Geórgia. E não houve ali a Geórgia sendo incorporada à OTAN, depois dessa guerra. Em 2014, quando houve o Maidan na Ucrânia, as mudanças de governo na Ucrânia, o Putin já invadiu a Ucrânia e anexou a Crimeia. Garantiu o porto de Sebastopol, que era muito precioso para o Putin, é o porto que sai para águas quentes. Tá? E agora, em 2022, há um ano atrás, novamente com o Zelensky ameaçando a entrada da Ucrânia na OTAN, o Putin vai e faz a invasão sobre a Ucrânia, porque são zonas de influência que os russos não abrem. Professor, qual o perfil aí dessas pessoas que estão entrando na Finlândia hoje e como a Finlândia está lidando com a situação desses russos? Bom, essa questão da migração, Cláudia, ela é constante também nas relações internacionais, é uma questão perene, é uma questão que tem sempre problemas, né? Problemas de adequação, né? Problemas de aceitação em países de diversas regiões do mundo, né? É uma questão crítica, sobretudo na Europa, dos imigrantes que vêm refugiados de guerras do Oriente Médio, e agora nós estamos vendo um pouquinho disso aí na Finlândia, que é um dos países que tem a mais alta qualidade de vida do mundo, né? Um país muito próspero, né? E que também está tendo dificuldades para acolher esses russos que estão indo para lá. Então, digamos assim, há uma dificuldade por parte da Finlândia em recebê-los, né? E aí também a ideia do muro, e trata-se de um país, paradoxalmente, né, muito próspero, que teria condições de fazê-lo. Então, acho que talvez esse seja o paradoxo que esteja por cima do muro. Né? E também um país que é conhecido ali, né, entre os países daquela região mais nórdica do mundo, de ser um país com instituições democráticas e um dos arautos da democracia, do direito de ir e vir, muito fortes. Né? Então, digamos assim, há um conjunto de contradições que pega essa questão agora, né? Essa sua pergunta é muito bem feita. Serrão? Outra questão que está chamando a atenção, qual é a possibilidade de duração dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia? Ela vai longe? Como é que entram os chineses nessa história? O interesse é fingir que está em cima do muro para depois pegar só a reconstrução da Ucrânia? Qual é o papel chinês e se essa guerra vai longe? Saiu o som aqui, Serrão. Estou sem som. Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Voltou, desculpa. Bom, quer que repita a pergunta? Vamos lá, resumindo. Qual é o papel da China no meio dessa história e se essa guerra vai longe? Essa guerra vai longe e... O papel da China nessa história. Perfeito, Serrão. Bom, o papel da China é muito claro, assim, do meu ponto de vista, né? É muito claro por quê? Porque a China, ela entrou nessa guerra 20 dias antes da guerra começar. 20 dias antes da guerra começar, no dia 4 de fevereiro, a guerra começou no dia 24 de fevereiro, de março, a primeira viagem do Putin, pós-pandemia, ali meio que na pandemia ainda, né? Ele vai para onde? Ele vai para Pequim. E ele é recebido em Pequim com honras de chefe de Estado. O que para os chineses é muita coisa. E naquele momento, que era o primeiro dia das Olimpíadas de Inverno de Pequim, onde o Putin chega,
Você tem a foto lá, né, do Putin apertando a mão do Xi Jinping, várias bandeiras russas, várias bandeiras chinesas. Eles assinam um tratado, Serrão, que é o tratado chamado, foi traduzido aqui no Brasil como Parceria Sem Limites, ou Amizade Sem Limites. O que esse tratado diz rapidamente? Né? Ele diz em 3 pontos assim, o seguinte, né? Primeiro, a partir de hoje, a Rússia e a China têm uma parceria militar, tecnológica, política, diplomática, sem limites. Então, isso é um tratado jamais visto na história das relações internacionais, jamais visto. Porque uma amizade sem limites é algo que não existe entre os países. 20 dias antes da guerra. Segundo, eles estão dizendo o seguinte, o expansionismo desenfreado da OTAN e da hegemonia americana no mundo, na terra, no mar e no espaço e no cyberespaço, acabou. Agora, nós estamos declarando para o mundo. Terceiro, há alternativas de centro de poder, que não os Estados Unidos e a OTAN e o G7. Somos nós. Esse basicamente é a essência do tratado, é público. 20 dias depois começa a guerra. É assim, claro, como o sol amanhã, ou o sol hoje vai morrer no oeste, que os chineses, eles discutiram essa guerra exaustivamente com os russos. Os chineses, eles levam tudo no longo prazo. Os russos fazem todas essas, não fazem nada improvisado. Eles discutiram essa guerra antes da guerra começar 20 dias depois. O Putin volta da China, volta com esse tratado, e dali a pouco começa a guerra. Ele começa os ataques à Ucrânia. Bom, o que aconteceu desde então? Essa parceria só se estreitou mais. Porque qual foi a grande arma do Ocidente? Né? A grande arma da OTAN, a grande arma do G7, dos atlanticistas, foi tirar a Rússia do sistema econômico e financeiro, através das sanções, da suspensão dos pagamentos, né, do SWIFT. E de lá para cá, a Rússia ela teve que ser jogada no colo dos chineses e dos indianos, que são os 2 maiores mercados consumidores do mundo, as 2 maiores populações do mundo. E, ao contrário do que os Estados Unidos e a OTAN imaginavam, o governo democrata dos Estados Unidos imaginava, a Rússia ela cresceu mais economicamente desde então do que a Europa, que foi quem sentiu de verdade. Sentiu o gás, sentiu o petróleo, sentiu a alta dos preços, fertilizantes. Tudo isso abalou a estrutura de economia europeia. Então, isso deu toda uma bagunçada, né? E a União Sino-Rússia se tornou forte, consolidada e um grande desafio para os Estados Unidos e para os seus aliados neste último ano. Então, os chineses eles estão envolvidos nessa guerra até a cabeça. Isso é indiscutível. Agora, quando a guerra vai parar, né, para fechar, quando a guerra vai parar, eu acho que isso é imprevisível, porque não há disposição das 2 partes, e as 2 partes são esse eixo eurasiático, né, a Rússia e a China suportando por um lado, e a OTAN de outro, né, a Ucrânia é o palco onde a guerra acontece, né, o Zelensky, ele é uma espécie de boneco da Casa Branca, né? Ele vai fazendo tudo que a Casa Branca vai impelindo ele a fazer e por aí vai. Então, não há nenhuma disposição desse governo democrata em acabar a guerra. O Biden ele fomenta a guerra de um lado. E os russos eles não vão parar a guerra enquanto eles não vencerem a guerra. Então, não há previsões. Professor, voltando a falar do muro que está sendo construído na Finlândia, qual é a posição da União Europeia em relação a esse muro? A União Europeia ainda não se manifestou, até onde eu vi, né, formalmente, com relação a esse muro. Não vi nenhuma notícia saindo com relação à União Europeia sobre o muro em si. Uhum. Que construções de outros muros aí na União Europeia você poderia trazer como exemplo para a gente? Nós tivemos na Europa, né, o muro que o Erdogan construiu, né, foi muito criticado pela União Europeia, né? Temos que ver agora como é que vai ser recebido na União Europeia o muro finlandês, se vai ser criticado da mesma maneira, né? Eu acho que essa é um ponto importante, né? Enfim, a questão ali principal é o seguinte, né? A União Europeia ela tem um tratado tão importante quanto o tratado da moeda, que é do euro, né? Quer dizer, o euro circula em todos os países que são assinantes do contrato, que é o Tratado de Maastricht.
ele tem quase que o mesmo peso do Tratado da União Monetária. O Tratado de Maastricht significa o quê? Você entra num país, você tem livre circulação em todos os países. Então, a União Europeia tem muita cautela com isso. Então, por exemplo, a Turquia, que é um país que está entre o Ocidente e o Oriente, ela tem um pé no Ocidente, um pé no Oriente. A Turquia é o antigo Império Bizantino, a antiga Constantinopla está lá. Então, é um país muito complexo, muito heterogêneo, e é um país que tem muitos muçulmanos, cuja maioria é muçulmana. Então, os europeus aceitaram a Turquia, vejam só, na OTAN, que é a Organização Tratado Militar, né? Mas não aceitam na União Europeia. Por que não aceitam na União Europeia? Porque eles não aceitam que um país que tem maioria muçulmana possa ter livre circulação na França, na Alemanha, na Itália, nos países tradicionais. Então, esse é um ponto de embate. E, ao mesmo tempo, a Turquia ela recebe o maior número de imigrantes do Oriente Médio, da Síria, do Iraque, do Afeganistão, dos países que estão em calamidade na África, e também a Maastricht segura ali. Então, eles ficam barrados na Turquia, recebem dinheiro da Alemanha, da França, para poder segurar esses migrantes lá, mas para que eles não entrem na Europa. Uhum. Professor, rapidamente, só para a gente fechar, como essa construção da barreira vai afetar as relações entre a Finlândia e a Rússia? Olha, o Kremlin ele costuma dar respostas bastante incisivas, né, com relação a isso. A resposta vai ser muito direta, bem no estilo da diplomacia russa, né? A diplomacia russa, ela, com relação à sua região, ela fala de maneira prioritária, né? Então, deverá vir uma resposta do Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores russas, e ele vai vir, o Lavrov está muito experiente, está aí há muito tempo, né? Ele vai vir com uma resposta, digamos assim, bastante cortante, bastante afiada, né? Agora, mais uma vez, como eles não consideram a Finlândia uma zona de influência russa, né? Então também eles veem isso com um certo, quase que um problema menor, né? Não chega a ser um desdém, mas é um problema menor. Muito bem, sobre a construção aí do muro na Finlândia para impedir a entrada dos russos, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais, Pedro Costa Júnior. Muito obrigada pela sua entrevista, professor. Uma boa tarde, um bom resto de fim de semana. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Serrão. Um prazer estar aqui com vocês. Abraço. Prazer em recebê-lo. Um abraço. Serrão, também obrigada aí pela parceria. Até uma próxima. E